paz do Senhor Jesus a todos. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. E eu quero convidar a todos a colocar-se em pé. Nós vamos ler na palavra de Deus o trecho que está registrado em Atos, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continue pregando e não te cales, pois estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, pedindo a bênção dele, pedindo a direção e toda a orientação do Espírito Santo. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos por esta oportunidade especial, que é reunirmos como igreja para celebrarmos ao Senhor. Meu Deus, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que não haja impedimento na nossa adoração, para que não haja impedimento na nossa aproximação com o Senhor, para que não haja nenhuma parede de separação que nos afaste de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos contemple através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Deus poderoso, eu te peço que nesse momento o Senhor venha tomar as nossas mentes, nossos corações, tomando toda a nossa vida em Tuas mãos, ajudando-nos, ó Deus, a prestarmos esse culto ao Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo manifeste através dos dons espirituais, dando-nos a graça, Senhor, para que aqui o Senhor possa agir poderosamente e todos percebam e tenham a certeza que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor está aqui para abençoar, está para salvar, está aqui também para ser adorado e exaltado, e está para falar aos nossos corações. Deus, usa cada pessoa em Tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor e na sequência vamos voltar à reflexão da palavra. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar em pé. Agora vai ser só apenas um louvor, o 368. Pois constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante Cristo pensando, em oração vigiando, alegre trabalhando pra ter Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão.
perdoando, alegremente andando para além dos céus. Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai seu amor proclamando, a voz de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santa graça e glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Atos 18, versículo 9 ao 11, para nossa reflexão nesta noite. O tema da nossa mensagem será os obstáculos e o encorajamento do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: Não tenhas medo, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor? Meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, pedimos nesse momento a Tua graça e a ação do Teu Espírito Santo para falar em cada coração. O Senhor, meu Deus, que é aquele que testifica com os nossos corações que somos filhos de Deus, é o Senhor que revela também a Tua vontade aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor possa agir nesta noite e possa desvendar os nossos corações diante do Senhor. Possa revelar a Tua vontade nesta noite, ó Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Nesse mês nós estamos trabalhando o tema geral sobre a ação missionária do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse livro nós estamos conhecendo como é que o Espírito Santo trabalhou e atuou na igreja primitiva. Como é que o Espírito Santo trabalhou na igreja primitiva. E uma pessoa que tem muito destaque nesse livro, que a maior parte dele fala desta pessoa, é do apóstolo Paulo. Então hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre os obstáculos que esse apóstolo enfrentou e a forma como o Espírito Santo o encorajou. Mas nós também vamos, nesse momento, pensar um pouco também sobre a determinação deste homem, sobre a forma como Deus determinou ou deu a determinação para ele, como Deus agia e como Paulo agia, como ele respondia a esse chamado que Deus colocou em suas mãos. Então quem é que chamou Paulo para essa missão? Ou seja, quem chamou Paulo para a missão de anunciar Jesus? Lá em Atos capítulo 13, versículo 4, nós já falamos isso em outras ocasiões. Lá diz assim que enviados pelo Espírito Santo. Então quem envia as pessoas para a missão é o Espírito Santo. E quando ele envia, em primeiro lugar, ele envia pessoas que acreditam de fato no Evangelho e que são pessoas determinadas. Em segundo lugar,
não há promessa também, quando ele nos envia, de tempos fáceis, ou de uma missão fácil. Não é essa a ideia. No campo missionário, quando nós vamos pregar o Evangelho, quando nós vamos testemunhar de Jesus Cristo, não há promessa que nós não vamos sofrer resistências. Tanto é que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 16 em diante, ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mateus 10, versos 16 a 20. Então, hoje, nós vamos aprender sobre esse missionário, que foi o apóstolo Paulo, que viveu na pele toda a alegria de ser um missionário, mas também viveu toda a oposição à sua pregação, e teve o encorajamento necessário do Espírito Santo para esse ministério que ele desenvolveu. Então é isso que nós vamos pensar hoje e vamos encontrar na palavra de Deus. Então nós encontramos primeiro na pessoa do apóstolo Paulo, um pregador determinado. Nós vamos achar em vários momentos, quando você começa a analisar o chamado do apóstolo Paulo, a partir do chamado dele, em Atos capítulo 13, quando ele tem o primeiro chamado, que é o chamado dele, que nós falamos outro dia sobre a conversão dele, que ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, e depois ele teve um encontro com Jesus, né? Então nós não estamos falando desse chamado. Esse é o chamado dele das trevas para a luz, é o chamado dele à conversão. Então o que nós estamos falando agora é o chamado dele agora para a missão. Deus chamou ele com uma missão específica. Tanto é que quando nós lemos lá, quando Deus fala com Ananias, ele diz que Paulo seria testemunha entre os filhos de Israel, entre os gentios e os reis dos gentios. E agora, nesse momento específico aqui, de Atos capítulo 13, o Espírito Santo está fazendo exatamente isto. Está dizendo: Paulo, agora chegou o momento de eu começar a usar você na missão que eu chamei. E nós vemos então um pregador determinado. Quando ele chega em Salamina, ele prega, ele proclama a palavra de Deus. Ele chega em Pafos, ele proclama a palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo. Ele chega em Antioquia da Pisídia e ele proclama a palavra de Deus para os judeus e gentios. Em Icônio, passaram muito tempo proclamando a palavra de Deus. E diz que em Listra e Derbe, seus arredores, continuaram a pregar a palavra de Deus. E depois, no final, aqui nessa região da Macedônia, quando ele prega no capítulo 18, diz que ele permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Então Paulo, ele era uma pessoa determinada. Onde ele chegava, ele proclamava o evangelho, ele provocava, ou ele arrumava um meio de abordar a mensagem do evangelho de Deus. E ele fazia isso muito, na sua maior parte, exceto quando ele está na cidade de Atenas, ele está na sinagoga dos judeus. Ele entrava por quê? Primeiramente, eram pessoas que conheciam a Bíblia, pessoas que estudavam a Bíblia, pessoas que conheciam as promessas de Deus, e era onde ele tinha a oportunidade de ele começar a falar do Evangelho. Como ele também, por origem, ele era um judeu, ele era uma pessoa que tinha nascido judeu, e ele também tinha participado e conhecia todo o sistema de culto judaico, então isso permitia a ele e dava liberdade para ele entrar nas sinagogas, e ele conseguia a palavra, e a partir da sua exposição, ele começava uma exposição da palavra, e ele conduzia as pessoas anunciando Jesus, dizendo que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado, daquele de quem os profetas haviam anunciado. E ele então, desta forma,
provava pelas Escrituras que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então a missão que esse homem tinha, a sua determinação, era levar primeiramente o seu povo, o povo judeu, a conhecerem Jesus, a saber exatamente quem era Jesus e a crer em Jesus Cristo. Esta era a missão desse homem. Então quando eles retornam para Antioquia, eles prestam um relatório para a igreja e ele faz uma segunda viagem. E nessa segunda viagem nós vimos novamente a sua determinação. Ele proclama a palavra de Deus à beira de um rio para um grupo de mulheres, onde Lídia creu. Ele proclamou a palavra de Deus para o carcereiro, que estava mantendo na prisão. Veja aqui a determinação. Então, para o apóstolo Paulo, não havia circunstâncias impossíveis para ele pregar o evangelho. Se ele estava na sinagoga, ele pregava para os judeus. Se ele estava em Atenas, lá no templo lá dos deuses de Atenas, lá onde era o local da adoração dos atenienses, lá ele anunciou Jesus Cristo para os atenienses. Quando ele está à beira do rio, está um grupo de mulheres ali na beira do rio, ele prega o evangelho naquele lugar. Quando ele é levado preso, porque ele depois ele está dentro dos obstáculos da pregação dele, quando ele é levado preso, ele e Silas, e quando surge uma oportunidade, ele prega o evangelho para o carcereiro, e o carcereiro se converte. Então ele não perdia nenhuma oportunidade, nenhum momento. Ele pregou também para o procônsul Paulo Sérgio, ele ocupava todo o tempo. Então Paulo, ele não tinha um grupo específico para quem ele pregasse. Ele era um pregador para todas as pessoas. Se tivesse uma grande multidão, ele pregava. Se tivesse 2 pessoas, ele pregava. Se tivesse uma pessoa, ele pregava. Não importava quantas pessoas tinha. Então ele precisava ter uma pessoa que estivesse à disposição para ouvir a palavra de Deus. Então ele proclamou a palavra de Deus em Tessalônica, para os bereanos, proclamou a palavra de Deus em Atenas, proclamou a palavra de Deus em Corinto, e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Esta era a vida do apóstolo Paulo, esta era a missão que ele cumpria. Mas o que nós observamos é que toda a missão, principalmente a missão de pregar o evangelho, não é uma missão fácil. Muitas vezes nós temos algumas ideias romanceadas, temos algumas ideias bonitas da vida de um missionário. Mas toda pessoa que se propõe a pregar o evangelho, ele precisa entender que ele vai encontrar oposições, ele vai encontrar obstáculos. Primeira coisa, é aquilo mesmo que o apóstolo Paulo escreveu numa das suas cartas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, onde nós estivermos proclamando o evangelho de Cristo, Satanás vai levantar pessoas, ele vai ter instrumentos e ele vai arrumar algum meio para impedir que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja testemunhado. O primeiro obstáculo que o apóstolo Paulo encontra é quando ele vai pregar para Paulo Sérgio, aquele procônsul. Diz que ali ele encontra a oposição de um mágico que se opunha à palavra de Deus. Diz que esse homem, ele opôs a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Era aquela pessoa que tinha influência sobre a outra pessoa, mas que usava todos os mecanismos possíveis para tentar fazer com que a pessoa não prestasse atenção na pregação do evangelho, ou para mostrar para ele que ele era uma pessoa muito mais inteligente, que o que Paulo estava falando não possuía relevância. Mas mal ele sabia que Paulo estava ali como um enviado de Jesus Cristo, como uma pessoa que tinha recebido o comissionamento diretamente do Senhor Jesus. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, ele dirige-se àquele homem e repreende a ele. E diz que naquele mesmo instante, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele homem, ele fica cego e ele fica procurando quem possa guiá-lo. E com esta ação, com esta manifestação, mostrando que o Deus que Paulo está anunciando é um Deus poderoso, e é um Deus que disciplina aqueles que se opõem a Ele, é um Deus que peleja contra aqueles que se levantam contra Ele. Então naquele mesmo momento, aquele homem creu no Senhor Jesus.
o cônsul, o procônsul, Paulo Sérgio, creu no Senhor Jesus. Mas Paulo, ele prossegue a sua missão. Este é um dos primeiros embates que ele tem. É um embate agora com forças espirituais, com pessoa influente. Pense você, uma pessoa que tinha um cargo político muito importante, tinha poder de influência, esse camarada era o principal assessor desse homem, então era uma pessoa de status, e Paulo agora está diante daquela pessoa, e ele precisa pregar o evangelho para aquela pessoa. E aquela pessoa de influência de status tenta mostrar e desqualificar a mensagem que Paulo está pregando. Então Paulo está enfrentando uma reação, além de uma pessoa de importância social, de importância política, de influência política, ele está também enfrentando uma pessoa que é uma pessoa controlada por forças espirituais do mal. Porque a função desse homem, ele era um mágico, ou seja, ele era uma pessoa que fazia magia, então ele tinha esse papel. Então ele tinha por trás ações espirituais, ou era o próprio Satanás agindo na vida daquele homem, para tentar desqualificar a palavra de Deus. Porque na verdade é assim que Satanás faz. Ele usa pessoas que muitas vezes nós achamos que são importantes, pessoas que nós damos credibilidade, pessoas que nós achamos que elas possuem status, que elas têm a vida perfeita, para tentar influenciar a nossa vida e para tentar nos afastar de Deus. Pode observar que todas as vezes que as pessoas elas vão tentar trazer um testemunho contra o Evangelho, ou para tentar trazer uma ideia, que é para tentar destruir tudo aquilo que nós temos construído, como princípios do Evangelho, princípios da palavra de Deus. Normalmente eles colocam uma pessoa que do ponto de vista humano é uma pessoa sábia, é uma pessoa influente, é uma pessoa que tem capacidade para agir e para falar de tal forma que as pessoas acreditem naquela pessoa e que ela tenha crédito. É assim que Satanás trabalha. Ele usa pessoas influentes, ele usa pessoas de destaque, pessoas, no nosso caso, pessoas da mídia, pessoas que de repente tem um grande conceito na sociedade, para ele poder tentar arrancar do nosso coração a nossa fé. Veja só como é a ação. Mas depois nós observamos um segundo grupo, a oposição dos judeus, a incredulidade e a oposição dos judeus, está em Atos capítulo 13, 45 a 46 e 50. Aliás, durante todo o ministério de Paulo, ele sofre com essa oposição dos judeus, porque muitos deles criam em Jesus, mas alguns deles não aceitaram Jesus, não creram em Jesus, e eles perseguiam a igreja por causa de Jesus. Eles perseguiam aqueles que pregavam o evangelho de Jesus. Muitas vezes eles foram levados aos tribunais por causa da ação destes homens, que eram chamados de pessoas religiosas. Então nós precisamos também prestar atenção em relação a esse tipo de pessoas, a esse grupo. Tem pessoas que elas dizem que têm a palavra de Deus nas mãos, que elas creem na Bíblia Sagrada, mas elas não creem em Jesus Cristo. Elas acham que a salvação é pelas obras, é pelo esforço humano, é pela capacitação humana. E nós precisamos estar atentos. Paulo, ele enfrentou esse tipo de oposição. Pessoas que estavam todos os sábados nas sinagogas, pessoas que reuniam para estudar a Bíblia Sagrada, mas que a palavra de Deus entrava num ouvido e saía pelo outro. Eles não davam crédito às Escrituras Sagradas, eles não creram em Jesus Cristo, eles não se renderam a Jesus, a ponto do apóstolo Paulo dizer para eles: nós fomos enviados para pregar o evangelho para vocês, mas a partir de agora eu vou sacudir a poeira do meu pé e o sangue de vocês não estão mais sobre os nossos ombros. Ele diz isto. Então agora eu vou partir para os gentios. E ele começa a pregar porque a resistência era muito grande. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Todas as pessoas, por mais religioso que ele seja, não basta ele dizer que acredita em Deus, não basta ele dizer que crê na Bíblia, ele precisa acreditar no que as Escrituras ensinam. Não é dizer que crê, mas acreditar de fato. A palavra de Deus precisa exercer influência de tal forma que ele tenha fé em toda a palavra de tal maneira que ela seja regra de fé e prática para a vida desta pessoa.
Veja só, era isso que acontecia. A Bíblia para eles era apenas para contar história, para falar da lei, para falar dos seus antepassados. Mas eles não conseguiam interpretar e aplicar para a realidade que eles estavam vivendo. Naquele contexto que eles estavam vivendo, Jesus Cristo era o Messias que tinha sido enviado dos céus. Mas eles não conseguiram assimilar aquilo que estava lá no Antigo Testamento, que estava lá nos profetas, que estava na lei de Moisés, que estava nos Salmos. Eles não conseguiram entender que aquilo falava acerca do Messias, do Jesus Cristo, que tinha descido dos céus, que tinha vivido naquele período de tempo. Então nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não para nós apenas entendermos uma história, mas para nós compreendermos o que ela está falando e sabermos qual é a mensagem que ela aplica para nós nos dias de hoje. Que mensagem que eu tiro para a palavra de Deus? Que mensagem ela traz para mim para agora? Como eu enxergo, quando eu pego a Bíblia, que leitura eu faço desse mundo? E que confrontação eu faço dela com as Escrituras Sagradas? Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e não fazem essa aplicação. Nós pegamos a Bíblia muitas vezes apenas para olhar o passado, mas nós precisamos pegar a Bíblia e olhar o presente, ler a Bíblia agora, no presente, o que ela está dizendo para mim, como eu identifico todos esses movimentos, todos esses acontecimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje. Qual a identificação com o que a Bíblia diz, com o que a palavra de Deus refere a isso? Então nós precisamos entender todas essas questões. E nós observamos, então, havia, por parte daquelas pessoas, resistência e incitação contra a palavra de Deus. Você pode ler isso em Atos 14, verso 2 a 5, Atos 17, versículo 13, e Atos 18, versículo 12. Incitação, porque as pessoas, além delas não acreditarem, além delas serem incrédulas, elas começaram a criar um movimento para criar uma resistência. Então, o que acontece é exatamente isto. Quando as pessoas, elas por si só, elas não conseguem paralisar, elas vão começar a influenciar, elas vão começar a mentir, elas vão começar a difamar, elas vão começar a levantar falso testemunho, elas vão começar a criar uma série de histórias para tentar desqualificar a mensagem, o conteúdo da mensagem. Então era desta maneira que eles trabalhavam contra o apóstolo Paulo e seus companheiros. Eles incitavam as pessoas, eles resistiam, ou seja, eles resistiam e incitavam as pessoas a resistirem à palavra de Deus. Pessoas eram mobilizadas, que um grupo de mulheres da alta sociedade, piedosas. Quando a Bíblia fala de piedosas, eram pessoas que criam na palavra de Deus, que obedeciam à palavra de Deus, eram pessoas que possuíam um bom caráter, mas elas foram induzidas ao erro. O que me chama a atenção é que até pessoas que são piedosos, que são fiéis à palavra de Deus, se ele não prestar atenção, ele pode ser objeto de manipulação contra a palavra de Deus. Muitas vezes esses discursos vêm como proteção ou como, de repente, resistência a algumas características que nós não concordamos dentro da igreja de Deus. E nós podemos, de repente, utilizar mecanismos para impedir e colocar obstáculo à pregação da palavra de Deus. Então o apóstolo, ele sofreu esse tipo de situação. E por fim, ele também sofreu interpretação equivocada sobre a origem dos milagres operados e manipulação maldosa. Então em Atos capítulo 14, versículo 18 a 19, se vocês observarem, ele está num local, tem um homem que é paralítico. Paulo está pregando, tem um homem paralítico, aquele homem fixa os olhos em Paulo, Paulo fixa os olhos naquele homem, e Paulo vê que aquele homem tem fé para ser curado. Paulo dá a ordem, levanta, põe-te em pé, e naquele mesmo momento diz que aquele homem deu um salto e colocou-se em pé. Mas aquela reação que poderia ser uma reação de glorificação a Deus, como aquele povo, aquele lugar onde Paulo estava, eram pessoas que adoravam Zeus e Júpiter. Eles entenderam que Paulo era Zeus e que Silas era Júpiter, Barnabé era Júpiter. Eles começaram, porque um falava mais do que o outro, e aí nesse momento eles têm uma interpretação equivocada. Ao invés deles renderem glória, deles renderem ao Senhor Jesus, deles glorificarem ao Senhor Jesus, eles tentam sacrificar-se a Paulo e a Barnabé.
Eles tentam fazer oferendas, diz que eles trouxeram bois, trouxeram grinaldas, e tentaram fazer uma grande festa, um grande culto para aqueles homens. O grande perigo, o grande obstáculo, quando nós saímos para pregar o Evangelho, pode ser pessoas interpretarem a nossa vida, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de forma equivocada. Ao invés de nós conduzirmos essas pessoas a Jesus Cristo, nós atraímos essas pessoas para glorificarem a nós mesmos. Paulo, ele teve essa sabedoria e ele reagiu imediatamente. Ele não aceitou aquele tipo de culto, ele não aceitou aquele tipo de adoração, porque aquela adoração não era ele que tinha feito o milagre. Paulo ali era apenas um missionário, um instrumento de Deus que estava sendo usado para beneficiar uma pessoa. Paulo não era o operador do milagre. Então, quando Deus opera qualquer coisa através da minha vida, da sua vida, não é para eu e você ser glorificado, mas é para dirigir a glória àquele que merece, àquele que é Senhor dos céus e da terra. É por isso que nós somos chamados. Então houve uma interpretação equivocada, e também a partir daí os judeus utilizam essa interpretação equivocada e manipula também aquelas pessoas, e Paulo então sofre consequências, ele é apedrejado. Então vocês percebem que e por último houve o obstáculo, a interferência na cultura do lugar. Atos 16 a 22, nós encontramos a história de que Paulo ele estava pregando, ele tinha pregado para aquelas mulheres, e ele estava ali, diz que uma mulher saía atrás dele dizendo: estes homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, aquilo foi incomodando o apóstolo Paulo. E naquele momento, diz que o apóstolo Paulo virou-se para aquela mulher, ela era uma escrava, que os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia de futuro das pessoas. E naquele momento o apóstolo Paulo ordenou que aquele demônio saísse e mandou que ele saísse daquela mulher naquele momento. E ela foi liberta. E a partir daquele momento, ela perdeu a capacidade de adivinhar, porque não era ela que adivinhava. Era um espírito maligno que agia na vida dela e que falava, que enganava as pessoas e que dava lucro. Ela era uma escrava 2 vezes. Ela era escrava dos homens e escrava de Satanás. E naquele momento, causa um problema muito sério. Porque aqueles homens, eles ficam muito bravos, porque agora a fonte de lucro deles tinha acabado. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós precisamos entender que nós também vamos interferir na cultura da sociedade. Toda ação cultural que elas forem dominadas, forem cultura diabólica, de culturas malignas, essas pessoas serão libertas dessas culturas e vai interferir na cultura dessa sociedade e vai levantar reações, movimento de pessoas para tentar agredir a igreja de Deus. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele sofreu as consequências. Então, ele sofreu as consequências porque a sua mensagem interferiu na cultura das pessoas, na maneira das pessoas crer, na maneira das pessoas ganhar dinheiro. Então, mesmo diante de tantos obstáculos, o que motiva um homem a continuar a pregar o Evangelho? Então, diz assim, que Paulo, ele pregou o Evangelho porque ele tinha a responsabilidade, ele cria que ele tinha sido chamado por Deus, e que se ele não fizesse aquilo, o sangue daquelas pessoas estavam sobre os seus ombros. Então o que deve motivar a mim e a você a pregar o Evangelho? É a responsabilidade que nós temos diante das pessoas. Se você ler Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a 21, e capítulo 33, versículo 1 a 9, Deus diz exatamente assim através do profeta, de uma forma resumida: se alguma pessoa estiver pecando, e eu mandar você falar com ele sobre o seu pecado, e você não advertir sobre o seu pecado,
o sangue dele cairá sobre... E se ele morrer, se eu endurecer com ele, se eu castigá-lo, e ele vier a morrer, o sangue dele será sobre você. Agora, se eu mandar você, ou a pessoa pecar, eu mandar você falar, e você for e anunciar àquela pessoa, pedir para ele converter do seu mau caminho, e ele não converter, e eu vir a endurecer com ele, e ele transgredir, e ele não me ouvir, e se ele morrer, ele é responsável pelos seus atos. Em outras palavras, é isto que o apóstolo Paulo estava sentindo, era essa responsabilidade, era esta motivação que estava sobre os ombros dele. Ele, no versículo 6 do capítulo 18 de Atos, ele diz assim: opondo-se a eles, lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e ele lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Paulo então estava dizendo: eu falei para vocês, eu anunciei para vocês, eu falei do risco que vocês estão correndo, eu estou convidando vocês a crerem em Jesus Cristo. Se vocês não creem, agora a responsabilidade é de vocês. Então, toda vez que nós falamos com uma pessoa, nós estamos tentando salvar esta pessoa do fogo, conforme diz Judas. Não é assim que a Bíblia diz, lá em Judas? Salvai alguns do fogo, tendo deles misericórdia, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, quando eu proclamo, ou seja, o que deve me motivar é a preocupação, é a misericórdia que eu tenho em relação às pessoas, e sobre a responsabilidade que recai sobre os meus ombros, de eu não advertir as pessoas do perigo que elas estão incorrendo. Então, como igreja, nós temos esta responsabilidade de proclamar o Evangelho e proclamar a mensagem de Deus. Então, o que nós observamos foi a intervenção e encorajamento do Espírito Santo nessa obra de Paulo. Toda vez que ele teve obstáculo, que ele teve dificuldade, ele teve a intervenção do Espírito Santo. E nós, quando nós sairmos para pregar o Evangelho, saímos com essa certeza: o Espírito Santo estará para nos encorajar. Foi promessa de Jesus. Ele vai consolar vocês, ele vai guiar vocês, ele vai ensinar vocês. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, promessas do papel do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vimos essas ações exatamente na vida do apóstolo Paulo. Deus é maior que os mágicos e encantamentos, ele mostra na hora. Então, diante de um desafio, quando você é desafiado, pode ser um espírito maligno, pode ser uma pessoa de posição social, pode ser uma pessoa de importância, você precisa saber que Deus é maior do que qualquer encantamento, do que qualquer posição social que a pessoa exista. Deus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e nós devemos olhar para as pessoas como pessoas menores do que Deus. Não devemos olhar para as pessoas como se elas fossem deuses, como se elas fossem importantes ou tão importantes quanto. Dar essa importância como se elas tivessem a capacidade de substituir o lugar de Deus. Diante da incredulidade da oposição, eles continuavam cheios do Espírito Santo e de alegria. O Espírito Santo operava sinais, prodígios e maravilhas, conforme Atos 14, verso 3, 8 a 10. O Espírito Santo encorajava e dava direcionamento. O texto que nós lemos inicialmente diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E o que nós observamos com tudo isso é o resultado desse trabalho. Paulo, vidas foram salvas, vidas foram libertas do domínio de Satanás para o reino do seu amor. O próprio procônsul Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, creu e ficou profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Atos 13, versículo 12. O povo queria aprender mais e mais a palavra de Deus. Atos 13, 42. Creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra de Deus se espalhava por toda a região. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia.
uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ela foi batizada como a sua casa, e ela convidou Paulo para ir para a sua casa. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Entendeu? Então eles levaram para lá. Paulo e Silas sofreram consequências por causa disso. Eles foram presos, mas o certo é que lá no cárcere, a ação de Deus, eles foram levados inclusive à prisão. Apanharam, sofreram açoites, mas lá no cárcere, à meia-noite, eles cantavam e oravam, louvavam a Deus. E diz que veio um terremoto muito grande, diz que tremeu aquele lugar e só as algemas foram soltas. O carcereiro quis se matar. Paulo prega o evangelho para aquele carcereiro e ele crê no Senhor Jesus. Ele é batizado, ele e a sua casa. Esses são os resultados da pregação do evangelho. Vale a pena nós sermos determinados. Vale a pena nós engajarmos na missão do evangelho. Vale a pena nós enfrentarmos os obstáculos que levantarem à nossa frente. Vale a pena nós agirmos a cada momento. Porque desta forma, nós estaremos vendo o resultado daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus vai fazer. Então, para concluir, eu quero fazer algumas perguntas aqui que eu acho interessante nós pensarmos. Nós temos pregado a palavra de Deus com determinação? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Você tem encontrado obstáculo à pregação do evangelho? Quais os obstáculos você tem enfrentado quando você prega o evangelho? É uma coisa que nós precisamos pensar e observar. Você tem ouvido a voz encorajadora do Espírito Santo para você prosseguir? Ou você tem já pensado em desistir, já tem desistido até mesmo de pregar? Nós precisamos fazer essas perguntas. Qual é a sua resposta a todas essas perguntas? Então, sim ou não? Tá? Isso é uma pergunta muito, muito íntima. É você que tem que responder para você, eu que tenho que responder para mim. Então reflita e pergunte a você mesmo: estou obedecendo ao mandado do ID de Jesus? Estou cumprindo a determinação do Senhor Jesus? Será que nós estamos fazendo isso? Quero nesse momento convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração para essa palavra. Olha Deus comigo. Senhor Jesus Cristo, me faça uma pessoa determinada na pregação do seu evangelho. Não deixe que eu venha paralisar diante do primeiro obstáculo. Senhor, eu te peço que me permita ouvir a voz encorajadora do teu Espírito Santo nessa missão, de tal forma que eu veja os resultados, tendo a alegria de ter vidas sendo salvas, acrescentadas dia a dia na tua igreja. Amém e amém, Senhor. Louvemos ao Senhor.
de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Desse mundo sou vencedora final. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre os dessa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Graças a Deus. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Eu quero aqui trazer primeiro uma notícia muito boa. O pastor Alessio acabou de chegar a notícia que o pastor Alessio teve alta hospitalar e já está em casa. Amém? Então, nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Alessio. Ele é o diretor do Seminário Teológico da igreja em Cosmópolis e ele tinha sido. Então, continuemos orando pelo pastor Magno, né? O pastor Magno ontem foi para a UTI e precisa também das nossas orações, da nossa intercessão. Continuemos intercedendo por ele. Nós temos aqui também outros pedidos. A irmã Silvana Feitosa, ela pede oração por sua prima Yolanda, que caiu e machucou o fêmur, e por isso precisa de fazer uma cirurgia, mas está aguardando uma vaga hospitalar desde quinta-feira. A irmã Maria Ivani pede oração pelo seu sobrinho Lucas, que está desaparecido desde o dia 5/7, que o Senhor ilumine para encontrá-lo. E oremos pela irmã Sônia Santos e seu esposo. É uma informação que nós recebemos agora, um pedido de oração. Eles estão indo para o hospital, ambos estão indo para o hospital com muita febre e saturação baixa. Então oremos para que Deus tenha misericórdia desse casal. Esses irmãos são da igreja do Jardim Ângela. Então oremos pela irmã Sônia Santos e o seu esposo, irmão Tevaldo, para que Deus possa repreender todo o mal na vida deles. Amém? Vamos orar também, nesse momento. Eu gostaria que você orasse agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a você, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, em todas as áreas. Não deixe de ofertar ao Senhor, não deixe de agradecer ao Senhor, não deixe de apresentar a Ele a sua gratidão. Então, nesse momento, também gostaria que você orasse com esse objetivo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus,
Eu venho primeiramente, ó Deus, agradecer o Senhor pela oportunidade que tivemos de estar aqui, meu Deus, celebrando ao Teu nome, cultuando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, e aqui expondo a Tua palavra, expondo, ó Deus, ensinamentos para nossas vidas, lições para as nossas vidas. Eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações a cada instante e nos relembrando de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Pai, agora nesse momento eu venho interceder, Senhor, pela vida da Yolanda, Senhor, que é prima da nossa irmã Silvana Feitosa. Deus, eu oro para que o Senhor prepare um hospital, Senhor, para que ela possa fazer a cirurgia que ela precisa. Eu sei que o Senhor querendo, o Senhor mesmo pode curar, o Senhor mesmo pode operar poderosamente, mas se, ó Deus, se for da Tua vontade não fazer isso, ó Deus, eu peço que o Senhor prepare a medicina para que ela possa ser atendida. Oro também, meu Deus, pelo Lucas, esse sobrinho da nossa irmã Ivani, que está desaparecido desde o dia 5/7, Senhor. Oramos pedindo que o Senhor ilumine para que ele seja encontrado, Deus. Pai querido, nós oramos também pela irmã Sônia Santos e pelo Senhor irmão Devaldo. Pai, queira colocar a Tua mão poderosa, ter misericórdia deles, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal na vida deles, ó Pai. Continuamos também intercedendo pela saúde do pastor Magno, queira abençoá-lo, meu Deus, queira visitar naquele hospital e também permitir que dentro em breve nós tenhamos a notícia, Senhor, de que o Teu servo está curado, Senhor. Nós confiamos muito no que o Senhor pode fazer, por isso colocamos em Tuas mãos toda a nossa confiança, pedimos a Tua graça poderosa, meu Deus. Quero aproveitar para agradecer pela vida e pela saúde do pastor Alessio, Senhor. Continue cuidando dele e da sua família e abençoando poderosamente. Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor, pedindo ao Pai que o Senhor possa direcionar a Tua igreja, encher a Tua igreja com Teu Espírito Santo, nos dar capacidade, determinação para a proclamação do Teu Evangelho. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor coloque as pessoas à nossa frente, para que nós demos testemunho do Teu Evangelho, anunciemos Jesus a essas pessoas, Senhor, e dai-nos toda a determinação necessária, toda a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Encha-nos deste poder, dessa graça maravilhosa, meu Deus. Pai Santo poderoso, eu quero também Te agradecer nesse momento por toda a provisão que o Senhor tem dado ao Teu povo. Eu oro, meu Deus, em favor de todos aqueles que estão empregados, em favor de todos aqueles, ó Deus, que estão tendo, mesmo que sejam profissionais liberais, tendo o seu sustento de cada dia, e eu peço que a bênção continue sobre a vida destes, ó Pai. Eu oro para que nunca falte o pão de cada dia, nunca falte o mantimento, a bênção que eles precisam. Eu oro, meu Deus, em favor daqueles que trabalham, que estão em busca de uma promoção, para que o Senhor possa abençoá-los lá no seu trabalho, dar toda a direção necessária, toda a capacitação necessária, ou toda a sabedoria necessária para que esse Teu servo alcance esse posto e esse lugar que ele precisa tanto na sua empresa, meu Pai. Deus queira continuar abençoando o Teu povo e alegrando-nos sempre, ó Deus, conduzindo-nos, ó Deus, mesmo diante dos obstáculos, nos dando esperança, colocando a alegria do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que nós continuemos avançando e vendo vidas sendo entregues ao Teu celeiro, trazidas e agregadas ao Teu reino, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Agradecemos a cada um que nesta noite esteve presente aqui, contribuindo para que esse culto fosse possível. Então, nós não viemos aqui, na verdade, para buscar alguma coisa, nós viemos aqui para adorar a Deus, não é verdade? Foi para isso que você veio? Então, se você veio aqui para adorar a Deus, tenho certeza que você conseguiu o seu propósito e as demais coisas o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente, em nossos corações e vai construindo tudo em nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana abençoada, lembrando que quarta-feira, novamente, nós teremos o culto, será transmitido via sistema de rede social. No sábado nós teremos culto, escola bíblica presencial e culto presencial a partir das 10 horas. A escola bíblica também é transmitida e o culto também é transmitido. E nos domingos a partir das 18 horas. Então,
venha, participe desses cultos e esteja orando, esteja falando com pessoas, convidando pessoas para que elas sejam alcançadas, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente. Não deixe de ser determinado, não deixe de dar testemunho do Evangelho de Cristo. Paulo diz que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, está em Romanos 1,16. Tá? O Evangelho é isso, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos acreditar nisso e dar testemunho desse poder maravilhoso para que vidas sejam salvas e transformadas. Amém? Curvemos nossas cabeças e sejamos despedidos. Meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eu te agradeço pela vida desta pessoa que nos acompanhou pelas redes sociais, ou que está nos acompanhando nesse momento, meu Pai. Eu peço que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Que tenha uma semana de paz, uma semana vitoriosa, uma semana abençoada pelo Senhor. Despeça-nos na tua paz e para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o teu povo, agora e sempre.